gente vendo aí. Tem alguma Já lá? começou já. Tem alguma lá? César não tá não, hein? Tá lá. Vai. Beleza? Tem gente já aí, já nos assistindo. Opa! Boa noite a todos, a paz do Senhor, aos nossos amados irmãos, aos nossos amigos que estão nos assistindo. Hoje eu quero começar dando um agradecimento a todos aqueles irmãos que assistiram a nossa live, que assistiram depois de ter passado já, que comentaram, que curtiram, né? Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu acredito, eu creio nisso, que Deus tem abençoado grandemente vocês e continuem nos acompanhando. Também vou pedir que vocês nos acompanhem no YouTube. Falei certo, YouTube? Show de bola! No YouTube, olha, gente, eu fiquei treinando, tá? De tarde, falar YouTube, certinho. Vocês acompanham a gente no YouTube, é OBPC Isaura Parente, tá? Por favor, vão lá, se inscrevam. Esses vídeos vão estar lá também. E mais na frente nós vamos começar a fazer as nossas transmissões no YouTube, tá? Direto no canal. Então que vocês acompanhem a gente lá. Vão lá, se inscrevam. Aperta naquele sininho lá, como a galera fala, né? Tá, bota o sininho, tá bom? Também estamos também no Instagram também, tá? Igreja OBPC Isaura Parente. Vão lá, segue a gente lá para vocês verem as nossas fotos, verem publicações aí, palavras que os irmãos ali publicam, tá bom? Esteja conosco, também compartilhe conosco palavras, suas fotos, tá? Estamos juntos. A gente também tá no Google. Falei certo? Ou tá errado? Entenderam, né? Entenderam. Então, estamos também, o BBC Isaura Parente, tá? Todos esses endereços que eu falei para vocês, nós estamos, o BBC Isaura Parente. Vão lá, gente, curtam, estejam acompanhando a gente, tá bom? Já agradeci aos que curtem, né? Curtem, comentam depois da live. Então, a gente vai estar orando para que a gente venha estar começando aqui a nossa live, tá? Dos casais. Já eu já agradeço a todos esses que vão estar nos acompanhando, tá bom? Tem uma galera de São Paulo. Gente, se vocês estiverem junto com a gente, a paz do Senhor. Tem a nossa irmã também do Rio de Janeiro, a Lígia. Que Deus abençoe também, se você estiver junto com a gente, acompanhando. Tem um irmão de Manaus, que eu esqueci o nome dele, amor. Irmão, misericórdia, me perdoe, tá? Mas um abraço para você. O irmão lá de Manaus, ele tem nos acompanhado muito aí. Me perdoe por não estar lembrando o seu nome agora. E todos os meus amigos e irmãos aqui de Rio Branco que nos acompanham, tá? Tem a galera também, como a minha esposa me lembrou, o pessoal do Caquetá, nossa família lá, os irmãos lá da Assembleia lá que acompanham a gente, um abraço. Tem a nossa irmã da pastora, Denise. a Denise, que nos acompanha também. Amém. Mas eu vou dar um abraço primeiro para o nosso cunhado, né? Cunhado, um abraço para você. O som não está saindo aqui, não. Beleza, vamos aumentar o som, pastor. Som. E aí, o pessoal de Porto Alegre também, os nossos amados irmãos que acolheram o nosso pastor e nossa pastora lá, assim, grandemente, com um grande carinho, um grande amor. E sintam-se abraçados por nós aqui, a Igreja O Brasil para Cristo de Rio Branco, Isaura Parente. Muito obrigado pelo amor e o carinho que vocês tiveram com nossos pastores. Obrigado também pelo amor que vocês estão tendo conosco de estar assistindo a nossa live. E agora nós vamos estar orando para a gente começar, né? Já todos os agradecimentos. Se eu esqueci alguém, me perdoem, tá? Mas sintam-se abraçados aí, lembrados. Vamos estar orando por todos. Em nome de Jesus. Agora eu vou passar a palavra para o nosso O pessoal ali pastor. para meu filho está assistindo também, ó. O Márcio. A Joácio. Ajuda, né? Amém.
Vamos estar orando, em nome de Jesus. Depois a gente faz os agradecimentos, tá? Depois a gente vai voltar aqui, o nosso irmão César vai estar anotando, para a gente estar agradecendo a todos que estão junto conosco. Eu pedi que o nosso pastor esteja orando, fazendo a oração inicial, para que a gente comece a nossa live. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Um forte e grande abraço, tá? Deus possa nos abençoar para levar uma palavra ao coração de todos vocês, tá? Nós estamos aqui para poder, de alguma forma, ser canais de bênção na vida de vocês. Estaremos orando por todos os amados, orando pela sua família, para que Deus possa abençoar, tá? Sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa, pela vida de Simon e da Laiane, que são os nossos líderes de casais da igreja. E agora vamos fazer esse clamor, tá? Vou pegar aqui na mão da minha adversária, olha o meu amor. E a gente vai orar. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esse momento. Quero agradecer ao Senhor por cada família que está nesta noite alinhada com esse propósito de fazer esse investimento através da palavra de Deus ao seu lar, à sua casa e à sua família. Que o Senhor estenda a tua graça, o teu entendimento, amplie os horizontes, amplie cada dia mais a nossa cosmovisão, para que possamos honrar o teu nome através das nossas famílias, cuidando, zelando, protegendo, meu Deus, suprindo, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio para fazermos, meu Deus, da nossa casa uma extensão do céu através da presença gloriosa do Senhor. Abençoa cada lar com a tua paz, com a tua providência, com a tua cura, com a tua saúde, Senhor. Alcance cada lar nesta noite com a tua poderosa mão, com a glória de Deus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, hoje o tema que vamos abranger é a importância da paternidade no lar. Hoje estamos passando por um momento difícil, né, que é a pandemia. Hoje as famílias estão sendo obrigadas a conviverem, né, mais intensamente, juntos, pai e mãe dentro de casa, com os filhos, com aquele monte de hormônio, né, em erupção dentro deles, jovens, crianças, e tendo que controlar isso tudo, né, administrar isso tudo dentro da sua casa. E nós vamos hoje trazer essa importância da paternidade à luz da Bíblia, né? O que Deus ele nos instrui e nos ajuda a termos uma família alicerçada, uma família equilibrada dentro dos caminhos do Senhor e equilibrada para o mundo também, equilibrada para a parte do mundo em que a gente vive. Então vamos estar abrangendo isso. O nosso versículo base que nós vamos começar está em Efésios 6, tá? Eu vou estar lendo e todos que estão em casa nos assistindo, nos acompanhem. Efésios 6, versículo 4, que ele diz assim: e vocês, pais, não provoquem aos seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu vou estar lendo mais uma vez. A palavra de Deus diz assim: e vocês, pais, não provoquem aos seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amados, esse versículo ele vem nos instruindo a não provocar a ira a nossos filhos. Estamos hoje, todo mundo dentro de casa. É filho perguntando toda hora para o pai:
Eu tenho um pequeno que fala toda hora. Ele só para de falar quando está dormindo. Então você já imagina já o quão Deus me deu o privilégio, glória a Deus, de exercitar a paciência dentro da minha casa. O meu filho, ele não para de falar. Ele está assistindo, ele está falando. Ele está comendo, ele quer falar com a boca cheia. Então, assim, é constantemente estressante. Mas a palavra, ela me diz assim, ó, não provoqueis a ira ao meu filho. Eu não vou estar disciplinando ele toda hora, colocando ele de castigo, ou mesmo disciplinando na vara. Eu tenho que ter a sabedoria para conversar com ele, tirar um tempo para ele. Fora que eu tenho 3 idades dentro de casa. Eu tenho um adolescente, eu tenho um pré-adolescente e tenho uma criança. Então são 3 fases em que eu tenho que administrar isso. Então, se eu não souber administrar, eu vou trazer ira, eu vou trazer revolta para os meus filhos. Então, o que mais vai se revoltar, primeiramente, é o adolescente. Né? Eu vou trazer dúvidas à cabeça do meu filho. Então, esse versículo, ele nos traz o quê? Hoje, eu não tenho que trabalhar, sendo obrigado a ficar em casa com meus filhos. Hoje eu tenho que exercitar verdadeiramente a sabedoria e a paciência, para assim, saber dar com tudo, com toda essa pressão que eles estão passando na pandemia, de eles terem que ficar em casa, para criança, adolescente, pré-adolescente, ficar em casa sem fazer nada, isso é um tormento. As crianças olham para mim toda hora e dizem, não tem nada para fazer. A nós não, sempre tem alguma coisa para fazer, nós pais, alguma coisa tem. Mas as crianças olham para a gente, pai, não tem nada para fazer, eu estou entediado, o que eu vou fazer? Né? Então nós temos que entrar no universo deles. Então assim, para que eu não abrange, fale muito, eu falo muito, gente, eu creio que vocês já perceberam, né? Eu vou estar dando oportunidade que é um bate-papo aqui, então para mim estar falando tudo, então eu vou agora passar aqui para minha esposa, para ela compartilhar, né? Para que ela compartilhe a experiência dela dentro desse versículo. Boa noite, galera, paz. Vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil. Foi nesse período que eu descobri que eu posso disciplinar os meus filhos. Antes, eu ia lá, dava umas bofetadas, mas assim, ao invés de eu bater assim, eu batia assim. E daí pra cá, eu comecei a estudar a palavra de Deus e fui entender a importância da paternidade dentro da família, dentro de casa, juntamente com meu esposo. A gente sentar e ele, filha, hoje vai ser assim, hoje não é mais do seu jeito. A gente vai ser dentro da palavra de Deus, vai ser a base bíblica que a gente vai ensinar aos nossos filhos. E eu vou contar um segredo para vocês. Durante o tempo que eu sou mãe, eu consegui disciplinar o meu filho, bater e conversar e ensinar. E quando eu terminei, ele olhou para mim e disse, mãe, obrigado. Você é um homem melhor. E assim, eu fui pro banheiro agradecer a Deus porque eu não conseguia fazer isso. Isso assim foi muito difícil. Mas assim, devido à quarentena, a importância desse tema. Foi aí que a gente começou, eu estou crescendo, eu estou aprendendo. Depois de 34 anos. É difícil. 33, mas amor. 33, né? E isso foi assim muito difícil para mim. Mas vou contar pra vocês, não está sendo fácil. Não porque eu não gosto de estar dentro de casa. Eu amo estar dentro de casa, mas também eu amo trabalhar fora. Já fui carpinteiro, mas o mais importante, a gente aprendeu a ter o nosso culto no lar. E como Emanuel fala demais, até ele participa, até ele prega. E isso assim tem sido muito importante, tanto para mim como para os meus filhos. E tá bom. Gente, isso é gratificante e é impressionante. Eu vou guardar esse vídeo, eu vou baixar. O tempo que minha esposa falou, tá, gente? Vocês são privilegiados, tá?
E agora eu vou passar a palavra para os nossos reverendos. A começar por quem? Como diz a nossa amiga Elivânia, o nosso pastor maior está com oportunidade. É mesmo. Gente, assim, ó, são 22 anos, não é fácil aguentar essa mulher. Mas como o tema não é para falar da mulher, falar de outras coisas, eu vou tentar me segurar aqui, mas... Segura, bebê, acho melhor. Olha só, queridos, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas tratai de criá-los na disciplina. Eu acho que é um desafio para todo casal que começa a formar família, a questão dos filhos. Porque filho não vem com manual de instrução. Então isso é um desafio. E cada família, ela tem o seu modo de criar os seus filhos. Não existe um padrão estabelecido de como criar um filho. O que nós temos são algumas dicas que a palavra de Deus nos dá para que a gente tenha o menos erros possível na criação dos nossos filhos. E essas bases, elas são muitas vezes negligenciadas pelos cristãos e aí acabam tendo mais dificuldade na criação dos seus filhos. Nós não temos capacidade de prever futuro, mas a palavra de Deus, ela nos garante, se nós ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, quando eles crescer, eles não vão se desviar dele. Daí a importância desse tema sobre a importância da paternidade no lar. Porque quando fala de paternidade, não está sobre os ombros do pai exclusivamente a responsabilidade na educação, na disciplina do filho. Isso é uma guarda compartilhada, onde a mulher também tem que participar disso. A gente trabalha na igreja há alguns anos e vê que muitas pessoas negligenciam isso. Não sei se por falta de conhecimento, não sei se porque foi tratado mal e agora não sabe tratar o filho. E algumas coisas têm muito a ver com isso. Mas o que eu quero me ater é que quando eu me eximo, quando a esposa se exime na criação, na educação e na correção desse filho, esse filho ele vai ter muita dificuldade de ser uma pessoa daquela qual você quer que ela seja. Porque toda criança, ela precisa desse acompanhamento, dessa correção e desse ensinamento que só a família, só o pai e a mãe pode dar. Hoje, existe esse ativismo que está tomando de conta da família, onde os pais saem para trabalhar e geralmente quando esses pais saem para trabalhar, eles deixam o filho sendo educado e criado com os avós, sendo criado e educado por uma televisão ou mesmo pela alguma pessoa do lar, uma empregada doméstica ou alguém próximo a eles. E isso pode até ser bom, mas não é o essencial, porque quem deve ensinar, quem deve corrigir, quem deve amar essa criança são os pais. E eu nem estou entrando no mérito que a gente sabe que tem muito pai que tem que ser pai e mãe, e tem muita mãe que tem que ser mãe e pai. Não estou nem entrando nesse mérito, estou falando daquele casal, como eu e a minha esposa. Aqui, como sai minha esposa dele, e como você e a sua esposa. Que muitas vezes, dentro do lar, o que é que acontece? Ou o homem se exime da responsabilidade na educação e no ensinamento, ou quando não, a mulher se exime. E aí fica sobrecarregado para um. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu acho muito feio, mas eu acho ridículo um filho dizer assim: quando o pai chegar eu vou dizer para ele: se a mãe estivesse aqui o senhor não tinha feito isso.
acho que está faltando essa parte. Pais, criá-los nas disciplinas. Pais, a importância que você tem. Mãe, a importância que você tem. Vocês são importantíssimos na criação desse filho, dessa filha, para ele se tornar um cidadão de bem no futuro. Tá? Então, eu quero deixar meu parecer dentro desse sentido. A gente vai trabalhar um pouco a questão da disciplina, que é uma coisa, e a admoestação, que é outra coisa, que a Bíblia nos orienta, nós, pais, a fazer. Tá bom? Eu quero passar para minha esposa também, dar o parecer dela, que isso aqui é autodidata. Parecer feia. Tu coloca só os que comentam. Olá, queridos. Então é a minha vez de falar sobre filhos. Pais e filhos. A importância da paternidade dentro do lar. A palavra, ela nos ensina sobre todas as coisas. E uma delas é a criação dos nossos filhos. Eu sempre falo que eu gosto muito de um versículo que você que tem uma Bíblia e que quer aprender sobre o assunto, quer praticar na sua vida, então anote Provérbios capítulo 23, versículo é o 13. Ele diz assim, não retire a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigará com a vara e a livrará sua alma do inferno. Glória a Deus. Amém, mães e pais? Então hoje nós observamos que muitos pais têm perdido a autoridade sobre os filhos. E às vezes eu falo com algumas mães e elas falam assim comigo: mas então eu tenho que espancar o meu filho todos os dias? E eu respondo: não. Pergunte aos meus filhos se eles algum dia foram espancados. Mas eu disciplinei-os na hora que eles precisaram. Então o que acontece? Quando você disciplina a sua criança usando a vara, como diz a Bíblia, o que é usar a vara, pastora? É dar uma palmadinha nele mesmo, irmãos, quando ele precisar. Daí quando você for falar com a criança, ele vai entender quem é a autoridade dentro de casa, queridos. Olha, a Laiane hoje está aqui, ela já me fez rir muitas vezes. Ela é assim, sobrenatural. Eu vou contar aquele episódio lá de casa, Safia? Pra gente rir um pouco, pode ser? Então, a quarentena tem trazido para nós muitos ensinamentos, né, Laiane? Um dia, o Manu, que é o nosso Manu, ele é bem assim, ele é elétrico, né? E daí um dia ele fez alguma coisa lá que a Laiane discordou com ele. E tinha um cinto assim do ladinho e ela disse: agora você vai ver, eu vou disciplinar você. E aí pegou o cinto e chamou o Manuel e pegou e fez assim, irmãos, ó. E o Manuel ficou assim olhando pra cara dela, ó. Tipo assim, o que aconteceu, mamãe, né? Então assim, queridos, nós precisamos usar essa palavra sobre nossas vidas. Então disciplinar, amados, não é espancar o teu filho, não é tirar sangue das costas dele, entendeu? Não é deixar hematomas nele, não é deixar ele sangrando, mas ele precisa entender quem é a autoridade dentro de casa. Então assim, eu gosto muito dessa palavra, gosto muito de que os pais se entendam sobre a criação dos filhos. É uma coisa que o pastor falou interessante aqui, que a gente vê acontecer muito, é a criança falar para a mãe: quando meu pai chegar, eu vou contar para ele. Irmãs, não aceite isso, não aceite essa ameaça do seu filho, porque você vai criar uma criança mimada, certo? Indesejada. Aquela criança assim que quando chega nas casas as pessoas ficam assim, pedindo a Deus que você vai embora. E isso é ruim, irmãs, isso é desagradável, isso é desconfortável para você e para a pessoa que está te visitando, certo? Então assim, hoje a quarentena
pena, né, estar nos dando essa liberdade de aprendermos sobre estarmos junto com os filhos e junto com a mãe, junto com o pai. Bom, a quarentena não mudou em nada pra mim, só que eu gosto muito de andar e não tô podendo andar muito. Mas de estar em casa com o meu marido e com os meus filhos, isso nunca foi problema pra mim. Porque esse homem, este aqui que vocês estão vendo como ele fala, ele é um santo homem de Deus. Eu não sei como ele ainda não foi pro céu, assim, com tripa e tudo, irmão, sabe? Ficou muito santo. Mas... Queridos, é só pra relaxar, tá bom? Mas não é você que fala. Você é... Queridos, é só pra quebrar o gelo, tá bom? Mas então, a gente não tem problema de estar juntos em casa, querido. Sabe, a quarentena pra nós é algo normal, comum. A gente sempre esteve em casa todos os dias. O meu esposo trabalha um período da manhã e logo ele volta para casa, então a gente está sempre em casa com as crianças e não mudou nada para nós, certo? Mas a gente tem aprendido no decorrer do nosso casamento sobre pôr em prática a palavra do Senhor para nossas vidas, certo? Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ouvir e querer praticar essa palavra na sua vida. Para surtir um efeito, queridos, nós sabemos que nós precisamos tomar a medicação certa e nas horas certas, certo? Então isso é a importância da paternidade dos pais dentro de casa com os filhos. Mãe tem sua parcela de contribuição e o pai também e a criança também. Amém? Amém. Amém, Simon? Glória a Deus. Marcos, essa live é esse bate-papo mesmo, né? Nós estamos os quatro aqui, como o pastor mesmo falou, famílias diferentes que têm regimes de disciplina diferentes, mas todos no mesmo alicerce, no mesmo firmamento que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos traz algumas instruções, como o pastor falou. Eu, quando casei com a minha esposa, já vi eu no pronto 2, né? Então, assim, eu tive que correr atrás um pouco já para que eu soubesse lidar com tudo, questão da paternidade, né? Como eu nunca tinha sido pai, mas eu já tinha ajudado já na criação do meu irmão, então pude colocar em prática algumas coisas. Mas foi bastante difícil, porque não é como a pastora falou, não é só a gente exigir e disciplinar, bater ou colocar de castigo, mas nós ensinarmos através do nosso proceder. Então, uma palavra aqui quando diz assim, pais, não provoqueis ira a vossos filhos, é você tá exigindo alguma coisa, cobrando alguma coisa dele, mas você não faz essa coisa que você cobra dele. Então, assim, durante essa quarentena, esse tempo que nós estamos em casa, está acontecendo muito isso dentro de casa. Então, Deus tocou os nossos corações, tanto eu vi com a proposta do pastor, a gente conversou e tal, e o Espírito Santo é tão maravilhoso que a gente nos acertou aqui, essa proposta de mostrar isso aos amados irmãos que estão em casa. O que você cobrar, o que você exigir do seu filho, seja você o primeiro a fazer, porque ele vai aprender muito mais do que ser disciplinado, ser colocado de castigo ou você disciplinado na vara, como o pastor mesmo leu aqui pra gente. Então, assim, a questão da disciplina e a demonstração. A demonstração é? Não, vou ler, gente. Calma. A demonstração. Essa demonstração é nós ensinarmos com o nosso proceder, com conversas, dentro da palavra de Deus, lendo, ensinando, mostrando, caminhar junto com nossos filhos. Essa instrução que esse versículo nos dá, né? E a gente tem
como o pastor falou, não temos que nos abster, Da responsabilidade. Isso. Não temos que fugir da nossa responsabilidade, deixar só para a mãe. Né? Nós, como pai, nós temos a nossa responsabilidade dentro da palavra de Deus, que é, nós como cabeça, sermos o que ensina nossos filhos, o que traz segurança, o que traz a alegria, que é a parte recreativa dos filhos, a gente parar para conversar, rir junto deles, assistir coisas do universo deles, entendeu? Tentar entendê-lo. Essa é a nossa responsabilidade como pai. Então, amados, nós viemos com essa proposta desse tema, da importância da paternidade no lar, para que hoje, esse índice que aumentou muito, que a gente vê nos telejornais, né, ele só fala de coronavírus, mas também começaram a colocar em ênfase a questão do aumento da violência doméstica, tanto contra a mulher e também contra a criança. Esse aumento é muitas das vezes isso, que a pessoa não sabe lidar com isso. E se a gente não tiver alicerçado na palavra de Deus, nós não tivermos a orientação divina, nós não vamos conseguir mesmo, amados. Nós vamos formar crianças, adultos, como a pastora falou. Vai ser crianças que vão ser insuportáveis, que vão se tornar adultos insuportáveis. Adultos vão ser crianças que não sabem lidar com os seus sentimentos, e vão ser adultos também que não sabem lidar com as situações da vida. Então, que possamos colocar esse versículo em prática. Antes desse versículo, né, ele vem toda uma instrução, tanto dos filhos, e vem parar em nós em paz. Então, que possamos alicerçar a nossa criação, aproveitar esse tempo que Deus está nos dando, que muitas das vezes nós estamos vendo só o lado ruim, que é a pandemia. Né? Estamos vendo só a questão da doença. Aí, como é ruim ficar em casa, aí a gente pode pegar essa doença, pode morrer. Temos que ver o lado bom, o lado que Deus está nos dando a oportunidade de estarmos mais juntos da nossa família, conhecermos mais os nossos filhos, saber os seus medos, os seus sonhos, o que eles querem para o seu futuro, né? E poder assim instruí-los, né? Está instruindo, mas no caminho certo. Tem uma pergunta? Então vou ler, pastor. Aí o senhor responde. Ô, glória, é bom demais quando o nosso reverendo maior, né, está conosco assim. A pergunta é: qual a visão de vocês sobre um pai solteiro e uma mãe solteira? O que isso pode interferir na vida de algumas crianças? Pastor, ele vai saber muito bem falar sobre isso, né, pastor? Gente, deixa eu dar um parecer para vocês aqui, antes de responder a pergunta. Abordando o nosso tema, nós temos a questão da disciplina. A disciplina, ela precisa ser utilizada, porque toda criança precisa ter limite, todo adulto precisa ter limite, tá? Então, a psicologia diz assim, que uma sociedade sem limites é uma sociedade fadada à falência. Uma criança sem limite é uma criança fadada à criminalidade. A importância de você, pai, de você, mãe, colocar limites no seu filho, isso faz parte de uma disciplina no seu lar. Até onde ele pode e até onde ela não pode. Tá? É limite com relação ao celular, com relação ao horário de dormir, ao horário de chegar em casa, com relação à alimentação, às coisas de fazer dentro de casa. Então, tudo isso a criança precisa ir aprendendo com quem? Com os pais. O que nós estamos vendo hoje são jovens de uma geração que está se levantando aí, que não sabe fritar um ovo, que não sabe obedecer pai e mãe, que não sabe arrumar uma cama, que não sabe varrer uma casa, porque o pai e a mãe simplesmente disseram, não, a gente vai fazer, deixa eles lá dormir, deixa eles nisso, deixa eles naquilo, e não colocaram limite para aquelas crianças, e elas não aprenderam.
A formação de um ser, ela passa pelo aprendizado. Por isso a Bíblia fala disciplina e admoestação. O que é admoestação? É você ter a disposição de ensinar o seu filho. Ensinar o seu filho a dirigir, ensinar o seu filho a lavar um carro, ensinar o seu filho a lavar uma louça. Ensinar, tá? Essas coisas básicas que é preciso ser ensinado para que ela não venha, no curso da sua vida, ter dificuldade. Porque tem muitos jovens hoje que não sabem fazer praticamente nada. Gente, eu sou de uma geração que ou a gente fazia, entendeu? Hoje tem marido que não sabe pregar um prego, tem marido que não sabe trocar uma lâmpada, tem homem aí casado que não consegue colocar uma carrada de barro para dentro do quintal. Gente, é assim. E o pior de tudo, sabe o que acontece, querido? É que depois a gente tem que trabalhar isso na igreja com essas pessoas, que a mulher chega para a gente e diz assim: ai, o meu marido é um menino. Lógico, porque ele não tomou responsabilidade pelas coisas, ele não foi ensinado, não foi instruído, e aí ele cresceu, ficou um adulto infantilizado, só sabe jogar videogame. Você tem um marido assim, só sabe jogar videogame, assistir televisão até tarde, ou jogar videogame até tarde, passa a noite jogando videogame. O pai e a mãe nunca disparou, tá bom de ligar isso aí. Não, fica à vontade na internet, fica à vontade, não colocou limite. A Bíblia está nos dando algumas instruções que precisam ser relevantes na nossa educação familiar, se nós quisermos ter êxito na criação desses filhos, tá bom? Então, daqui a pouco o Simon fala mais sobre isso. A pergunta que nos chegou aqui: qual a visão de vocês sobre um pai solteiro e uma mãe solteira? Queridos, isso é muito, como é que eu posso dizer assim? Primeiro, pelo lado, eu acho muito honroso um pai ou uma mãe solteira se disponibilizar a criar uma criança, né? É algo assim que a gente tem que aplaudir, né? Por outro lado, por mais que essa criança seja amada, seja cuidada, ela vai ter algumas carências emocionais que é inerente do relacionamento humano. As nossas carências emocionais de pai e de mãe, elas vão aparecendo no curso das nossas vidas. E por mais que a pessoa tente abafar isso, colocar outras coisas para suplantar essa carência, ela não vai desaparecer. Em determinados momentos da vida, ela vai aflorar. E isso vai, de certa forma, ela vai dar norte para as nossas decisões, as nossas escolhas vão ser muito baseadas em cima daquelas carências que não foram atendidas quando elas deveriam ser atendidas. Por isso, a figura paterna e a figura materna têm uma importância social muito intensa e muito forte na vida de uma criança, tá? E eu estou falando isso com muita propriedade, que eu fui criado sem a presença paternal. Na verdade, eu fui criado com meus avós, né? E a figura paterna que eu tenho é do meu avô, e a figura materna que eu tenho é da minha avó, tá? E o que eu fui tratado por Deus nisso foi quando vim ao Evangelho e o Senhor me deu uma palavra que está lá em Isaías, capítulo de número 49, versículo 15, que diz assim: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama? E o próprio Deus responde e diz: pode. E o Senhor disse: mas todavia eu não me esquecerei de ti, pois eu tenho você gravado na palma da minha mão.
essa foi a psicologia que me tratou e que me curou, tá? Isso veio como um bálsamo sobre todas as dores que passei pela a falta desse pai. Hoje estou com 45 anos, mas ainda tenho lapso disso, principalmente quando assisto algum filme que tem aquela narrativa entre pai e filho. Aquilo mexe com as minhas emoções. Então, se você tem esse problema como eu, assista o Milagre na Cela, que vai ser da Cela 7, que vai ser assim, algo assim Diferenciado. mas prepare também o lençol para jogar as lágrimas. Sobrenatural. Então, essa eu acredito que é o meu posicionamento com relação a pais que querem criar os seus filhos e mães. Tem determinadas circunstâncias, tem umas que são mesmo que forçadas, tem outras que são puro egoísmo de um pai ou puro egoísmo de uma mãe, em dizer assim, eu vou criar sozinho, não preciso de você. Isso é a pior idiotice que uma pessoa pode falar, tá? Desculpa a expressão, mas assim, você não sabe o que você está gerando para aquela criança que você está falando isso. Gente, nós temos outra pergunta. Hoje o negócio tá bom, né? Glória a Deus. Continue participando. Eu agora vou fazer a pergunta, viu? Saiu, pode responde. Esse Josiel aqui é o Josiel da Lu? Josiel, querido, saudade. A pergunta é o seguinte: como resolver as situações dos filhos em conflitos? A minha pergunta é: em conflitos com quem? Com o pai, em conflitos entre si, em conflito consigo mesmo? Qual conflito, né? Mas o pastor pode dar um parecer para ele, tipo do conflito com os pais, o conflito entre si, né, os irmãos. Tem vários conflitos, né? É a minha carta de alforria, que eu não tenho nada com ela. Gente, deixa eu falar o seguinte, ó, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é a origem desses conflitos, né? Eu acho que é muito importante aonde está surgindo esses conflitos e por que está surgindo. Se a pessoa tem essas carências emotivas lá da infância, ela vai se revelar através da revolta, tá? Da não aceitação. Vou dar um exemplo. Geralmente, quando o casal se casam e tem já um filho extra, né? O que vai acontecer? Aquela criança, dependendo da situação, ela vai rejeitar ou o pai ou a mãe, porque ela não aceita a mãe dela se juntar com outra e ela não consegue entender isso. E por mais que ela conviva com aquilo, lá dentro dela, ela vai carregar aquilo por algum tempo. E aquilo, o que é que vai acontecer? Isso vai gerar nela revolta. E ela vai tentar lidar com aquilo, vai tentar, até o ponto que ela vai ter que colocar aquilo para fora. E que precisa ser tratado, né? Outro tipo, geralmente às vezes é a índole daquelas pessoas que já tem uma tendência natural e aí elas começam a trabalhar e dificultar as coisas, até mesmo às vezes por falta dessa disciplina bíblica, desse ensinamento bíblico, para que elas possam realmente ter uma submissão a mais, para não trazer à tona tantos conflitos como tem trago, tá? É natural que sempre haja conflito dentro de família, tá? E crente, às vezes a pessoa pinta aquela imagem que não há conflito dentro da família de crente. Há conflito sim, há briga sim, tá? Há situações que as pessoas precisam entender que nós somos seres humanos, que temos desejo, que temos vontade, que temos raiva, né? E que muitas vezes ela é exacerbada. A própria Bíblia diz assim, irai-vos e não pequei. Então o meu pecado não é ficar com raiva da minha esposa, é consumir o pecado. Então essa ira ela não pode ser consumida, né? Mas tem um momento que ele vai ficar com raiva, vai ficar chateado, vai ficar isso, aquilo. Mas Deus, ele vem na contraponto nos direcionar.
nos iluminar, nos dar serenidade para resolver os conflitos. Tá? O próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Como vamos resolver conflitos, queridos? Jesus disse, tem de bom ânimo. Então o ânimo é um agente motivador do ser. Ele vai te dar, oxigenar o teu cérebro para que você tenha ânimo para resolver as coisas por uma outra ótica, por uma outra via. E aí você ter mais habilidade para tratar com as coisas. Tá? E um grande desafio hoje é a questão da maturidade. Tem um monte de pessoa imatura, brigando por coisa nenhuma, que não tem importância nenhuma, e quando amadurece, diz, mas por que a gente brigava mesmo? Então, eu espero que tenha ajudado. Depois ele explicou, né, que o conflito é entre irmãos, né? Entre os irmãos acontece um conflito. Então, eu assim, Saio me abrigou mais com o irmão dele do que eu com os meus. Então, geralmente eu nunca tive problema assim com meus irmãos, né? Graças a Deus. A gente, nessa ausência paterna, a gente se uniu, né? Nós nos unimos. A única vez que eu vejo assim, a maioria dos irmãos brigar é por questões, né, de financeiro ou por uma questão lá de Jacó e Esaú, né? Que tinham os preferidos do pai e da mãe, né? Jacó amava Isaac amava Esaú e Raquel amava Jacó. Então, até na Bíblia a gente vai ver isso, né? Então, um era queridinho de um e o outro era queridinho do outro. E aí eles tiveram um conflito também muito ferrenho. Mas Jacó foi mais habilidoso, buscou a Deus e Deus trabalhou o coração de Esaú. E aí eles voltaram a ter paz novamente. Mal sai Mahalaiane, que já brigaram muito. Às vezes esses conflitos dá muito o quê? Aquela palavrinha razão, ou isso aqui não é obrigação minha. Isso aqui foi tu que fez, então isso aqui foi tu que sujou. Às vezes essas brigas bestas geram uma confusão por causa de coisinhas bestas. Aquela palavrinha, a razão é minha. Mas eu tô com a razão. Meu irmão, o que tu vai ganhar com essa razão? Não vai ganhar nada. Então tem coisas que não vale a pena você brigar. Melhor você sair, vai tomar um banho, deixa eu falando sozinho. Aprenda uma coisa, ninguém briga sozinho. E aí eu volto a falar da questão da responsabilidade dos pais também intervir no conflito entre os filhos. Porque se eu percebo que os meus filhos estão entrando em conflito, se ele tem uma sabedoria da palavra, né? Se ele é maduro o suficiente, ele vai fazer o que com esses filhos? Ele vai intervir, né? Ele vai aconselhar os filhos, ele vai dar tarefa para os filhos, como a Laiane disse, vai falar quem está ou quem não está com a razão, entende? Mas se você pega e deixa os adolescentes soltos, e aí eles brigam entre si, eles se resolvem entre si, eles vão crescer, ficar adultos e continuar em conflitos. Então, assim, eu acredito que os pais são parcela de culpa sobre isso, e os filhos, né, tem que procurar, como a Laiane falou aqui, deixar os pormenores para lá, certo? Porque se nós formos sempre ter razão, queridos, nós vamos ter sempre inimigos também à nossa volta, inclusive nossos irmãos em casa, certo? Eu quero só completar a questão dos filhos, esses conflitos. Como no começo eu falei, eu tenho três fases aqui dentro de casa, sendo que a minha adolescente é mulher, a mais velha. Então vem e vem dois homens. Então assim, eles não querem se curvar a mais velha porque ela é mulher. Então isso é muito complicado. Então, como a pastora falou, sempre eu tenho que estar tendo que intervir nesse conflito deles. Por quê? Os dois homens, o de 12 e o de 6, eles querem ter o mesmo direito que a de 16. E não tem como fazer isso. E só quem vai fazer eles entenderem somos nós, os pais. Então, eu tenho conversado muito com eles, né?
tenho feito aquela palavrinha que eu já tentei falar aqui, já gaguejei um bocado de vez, né? Então assim, é numa conversa que a gente temos que levar, e eu tenho trago muito para a Bíblia, porque a Bíblia, ela me respalda, porque ela é a verdade, ela não tem erro. Então, eu trago para a Bíblia para ensiná-los o respeito e eles saberem os limites, como o pastor falou, de cada idade, os seus direitos e os seus deveres a partir da idade deles. Então, é uma manutenção assim, que minha esposa, como ela falou, essa quarentena está mostrando para ela o quão é difícil essa manutenção de estar toda hora intervindo, né? Mãe, isso aqui, fulano, isso aqui, mãe, isso aqui, não sei o que, mãe, isso aqui. É o dia todinho, gente. É o dia todo. E se eu for pegar só um de culpado toda vez, eu vou trazer ira ao coração do meu filho. Esse ele vai se sentir injustiçado. Poxa, só eu sou errado. Eu já tive um momento desse aqui com o Emanuel. O Emanuel, por falar muito, eu tinha que estar, Emanuel, cala a boca. Então teve um momento que eu perguntei para ele, Emanuel, o que foi? Ele disse, não, nada, pai, porque eu estou sempre errado. Gente, o meu filho só tem 5 anos, ele vai completar 6. Então ele já estava se sentindo assim. Então eu tive que rever, parar e analisar. Não, vem cá, chamar quando estavam em conflito, ele e o maior. Vamos aqui. Não é assim. Você está errado. Então eu tive que sempre analisar a situação, intervir, sempre mostrando que eu não estava favorecendo nenhum nem outro para ter os conflitos e nem trazer ira, nem trazer injustiça para os meus filhos. E glória a Deus, que Deus está me ajudando nisso. Eu estou indo aí, vamos lá, estamos vencendo. Tem uma já para fazer 17, está chegando a maioridade, e aí a gente já estamos vencendo. Glória a Deus por isso. Mais pergunta? Ah, tá. Essa mais louca o culto. Bastante gente. Glória a Deus por isso. Considerações finais? Então, na rocha. Gente, como eu falei, a gente não tem uma receita, né, para educar os filhos, a não ser o que a Bíblia tem nos orientado. Algumas informações científicas, psicológicas, que elas, muitas vezes, elas não cumprimentam a Bíblia, pelo contrário, elas vêm para desfazer o que a Bíblia fala. E a gente temos a Bíblia como nosso manual de regra, fé e prática. Então, tudo aquilo que a Bíblia nos orienta, nós procuramos praticar, se esforçamos para isso, porque a Bíblia diz assim, não seja somente ouvinte, mas praticante. Tá? Então, ouvir é só a primeira parte da ação do Evangelho na vida da pessoa. Temos que praticar. Então, se a Bíblia está dizendo que eu tenho que disciplinar, eu tenho que disciplinar. Essa importância da paternidade dentro do lar, é importante que você tenha tempo de qualidade com os seus filhos. Né? O Simon estava expondo a questão de você sair do seu nível e descer ao nível deles. Tá? E falar as besteiras que eles falam, rir das coisas que eles riem, brincar com aquilo que eles brincam, porque é seu filho. Tá? Eu acho que nada mais justo do que você ser o primeiro e o primeiro amigo dele, ser a pessoa de confiança que ele tem. Tá? Eu acho que tanto para o homem como seu filho, quanto para a mulher, para a sua filha, e geralmente, às vezes a gente tem algumas variações nesse sentido, mas em geral é isso. Tá? Tenha tempo de qualidade, assista aquele desenho, joga aquele videogame, joga aquela bola, porque o que nós fazemos muitas vezes é querer trazer os nossos filhos para o nosso universo, que eles façam aquilo que nós fazemos. E a gente está a todo momento fazendo isso, mas nós dificilmente descemos ao universo deles. Então tem horas que a gente tem que ceder um pouco. Né? Eu sempre falo com meus filhos que eles não têm culpa de ter nascido num lar cristão, ainda mais com um pai pastor.
né? Eles têm restrições demais. E às vezes eu me sinto penalizado por conta disso. Porque todo mundo pode errar, menos o filho do pastor. Todo mundo pode errar, menos a filha do pastor. O filho do pastor e a filha do pastor também são gente. Tem tendência a erro, tem tendência a tudo que outra pessoa normal tem. Mas por ser filho do pastor e da pastora, tem que ter um alto padrão, um alto nível, e a gente exige muito dos nossos filhos. Né? E eu, às vezes, me sinto nessa obrigatoriedade de estar sugando eles para que eles vivam o nosso universo. E eles têm, de certa forma, conseguido viver isso. Não é fácil, mas também não é impossível, querido. A Bíblia nos diz assim: os filhos são herança do Senhor. Se você não cuidar do seu maior patrimônio, que é a sua família, não espere que outra pessoa vai cuidar, não. Não entregue o seu filho para a babá eletrônica chamada TV, chamado Netflix. Não entregue seu filho, né, para o seu avô, para a sua avó, para o seu tio. Ele é seu filho, é a sua filha. Tá? Então cuide dele, cuide dela, porque é o mínimo que se pode fazer. Né? É o mínimo que se pode ter, esse nível de responsabilidade com aquelas pessoas que nós colocamos no mundo. E a nossa responsabilidade de amar, de ensinar, de corrigir e de educar, tá bom? Então quero deixar esse parecer aí, que Deus os abençoe. Isso é só uma parte daquilo que a gente procurou fazer para a live não ficar muito extensa, não ficar muito cansativa, tá? O irmão Saim também não pode ficar muito tempo aqui sentado, ele já está se mexendo todinho aqui. Certamente. Mas eu vou deixar ele dar essas considerações finais aqui, que tem coisa para ele falar. Gente, é com grande alegria. Eu vou falar alguns nomes aqui que estão nos acompanhando, né? Fora aqueles que vão assistir depois, vão comentar, vão estar sendo abençoados com essa palavra aqui, com esse momento aqui dessa live, né, de discussão, de mostrar para vocês também o que a gente passa também, né? Compartilhar com vocês nossos aprendizados que nós temos durante o nosso dia, né, durante a nossa rotina também. Então, assim, é um privilégio de eu compartilhar isso, estar junto com meus pastores, né? Com a pastora, o pastor, isso aqui é um privilégio de a gente nos conhecer mais. Nós estamos fazendo isso com a nossa família na pandemia, né? E tanto que na nossa rotina normal nós estamos mais juntos do que propriamente com nossos filhos, né? A gente passa muito mais tempo. Então, assim, é gratificante isso. Eu vou começar com os nomes que estão participando aí. Eu vou falar os nomes, tá, amados? E sintam abraçados, tá? Sintam abraçados, lembrados e estejam conosco do jeito que eu falei, no canal, no YouTube, no Instagram, tá? Da igreja, o BPC Isaura Parente, tá bom? A Luciana Lima, Fernanda Oliveira, Néia Santos, Francisco César, Giovanni dos Santos, Cristiane Moraes, Caroline Gabriel, Márcio Leite, Débora Barros, esse é Jô? É a Jô, lá de Porto Alegre. Glória a Deus. Denise Souza, Glaudson Vinícius, o nosso pastor e amigo lá do Peru, tá? Lá de Tacna. Mesaque Prudêncio, Leila Maria, Ana Santana, Josiel Silva, Ju Domingos, nossa irmã Juliana, Ju Domingos, Fran Feitosa, um abraço, Fran, Josilda Braga, Nazarete, esse nome é bem difícil,
presente. Ela é de Porto Alegre também. Ju e Jefferson. A Ju falou Ju e Jefferson. A Jo? Ju e Jefferson. Jo do Gerson. Não. A Ju falou Ju e Jefferson. Ju e Jefferson. Gerson, tamo junto. A Melina Rodrigues e Francisco Xavier. A Luciana Lima disse Lulu e Calango. Como é que é? É a Luciana e o Calango. Ah, tá. O Josiel é o Calango. Ah, tá. O casal aí, Ju e Calango. Já... Lu. A Lu E o Calango. e o Calango. Então, gente, obrigado. Que Deus abençoe. Vamos estar agora orando e encerrando. Pedindo que o Senhor esteja... Sim. Olha, pais, vocês que estão em casa, nem todos estão trabalhando, muitos estão em casa. Aproveitem esse tempo que Deus está dando para vocês. Ensine os filhos de vocês. Tirem um tempo, ensina a lavar louça, ensina a varrer a casa, ensina a lavar o carro, lavar a moto, que nem o pastor falou. Às vezes você gasta um dinheiro no posto que você poderia estar tirando um tempo com o seu filho. Então aproveita que não é todo dia que Deus dá uma oportunidade dessa para você ter com seus filhos. Então agarra, porque amanhã pode não dar. Então aproveita hoje e ama teu filho, abraça, tira um tempo com eles. Essa era encerrar com essa palavra. Amém. Então vamos estar orando, né? Agradecendo a todos, pedindo a Deus que esteja abençoando e que essa palavra tenha servido a vocês a melhorar cada vez mais o relacionamento de vocês com seus filhos, né? Com a família, tanto cônjuge, esposa e marido, como os pais e os filhos. Em nome de Jesus, nessa quarentena aí, que nós não sabemos quando é que vai se normalizar de novo a nossa vida, mas que possamos ter um bom relacionamento em nome de Jesus, dentro da palavra de Deus, firmados na palavra do Senhor. Para dar o final, né, de tudo isso, a gente precisa praticar Colossenses 3,13, gente. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Também te amo, querido. A gente precisa Então, na prática dessa palavra, a quarentena vai tudo bem. Isso aí é para o Senhor, Tem que justamente, beijar, olha, né, gente? quão maravilhoso é o Senhor Jesus. Viu, pastor? Não sou muito bom nisso, não. Ele vai fazer a declaração, gente, ao vivo na Não, Sinal. eu quero agradecer o irmão Francisco Xavier, lá de Porto Alegre. Eu quero ir em Porto Alegre só para andar no seu motorhome, tá? Um abraço, querida. Muito bom, a Jo, né? Como na sua casa. Vocês nos trataram com tanto carinho e amor, queridos. E nós ficamos eternamente gratos por todos aí que nos acompanham até hoje, tá? Querida, eu já fiz a declaração desse ano, não? Eu não posso me desgastar muito nada, mas uma vez por ano tá bom. Mas assim, ó. Mas os irmãos não estavam vendo. Eu acho isso muito público demais, assim, ó. Na igreja agora já tá em Face, vai ser. Não, isso aí tá demais. São Paulo, Porto Alegre, galera, viu? Mas, meu amor, ó, você é uma pessoa que as pessoas acompanham, que segue os seus passos, seu exemplo. Você é um formador de opiniões. Então, Aí, eu quero ser que nem aquele pastor, eu quero ser que nem aquele marido. A mulher vai dizer. Os homens, Os homens. E as mulheres vão falar que quero ter marido igual aquele. Ô, glória! Por isso que eu colo. Agora tu me encostar e eu. Tá bom, querido, eu aceito a flor. Aceito. Mas eu quero expressar a minha alegria de tê-la como esposa, Amém. como amiga, como mãe, né? Eu acho que a cada dia que passa eu me surpreendo mais com a sua vontade de viver, e não só viver, mas como viver com qualidade, né? Eu acho que tudo que nos aconteceu, eu só vejo coisas positivas e construtivas em tudo isso, né? Eu acho que nós somos privilegiados porque Deus tem nos dado essa maneira de viver a vida apesar das circunstâncias.
temos sido cada dia mais completos, felizes, realizados, com o pouco que temos, com o pouco que possuímos, mas somos muito gratos a Deus pelo que temos e vivemos como se tivéssemos tudo. E eu sou muito grato por ter você. Essa flor nem simboliza nada daquilo que você representa para mim. Glória a Deus. Aleluias. Palma, amor! Gente, ele tá com vergonha. Glória a Deus. Ele tá com vergonha, Você mano. disse que eu estou com vergonha. Gente, não tinha jeito melhor pra gente terminar esse momento dos casais. Obrigado, tá? Mais uma vez, muito obrigado por todos que estão junto conosco, ficaram firmes e fortes. Então vamos estar orando, agradecendo a todos. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, obrigado por esse momento lindo e maravilhoso, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, com nossos amados irmãos que estão em casa, ó Deus, os amados irmãos que estão em São Paulo, ó Deus, Porto Alegre, ó Deus, outros irmãos, ó Deus, que nos acompanham também em Rio de Janeiro e Manaus, ó Deus, muito obrigado. E os nossos irmãos, ó Deus, que aqui estão junto com a gente, ó Deus, ouvindo da Tua palavra, aprendendo mais da Tua palavra, ó Deus, compartilhando, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, obrigado. Que o Senhor venha abençoá-los, ó Deus, guardá-los, Senhor. Venha, ó Deus, instruí-los cada vez mais dentro da Tua palavra, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, ó Deus. E obrigado, Deus, por esse privilégio de sermos, ó Deus, como o pastor falou, instrumentos, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus, de levarmos a Tua palavra, ó Deus, até as casas dos nossos irmãos, ó Pai, que estão em quarentena, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por esse instrumento, ó Pai, que é a tecnologia, ó Deus, os celulares, ó Deus, Facebook, YouTube, o Instagram, muito obrigado. São instrumentos, ó Deus, meios, ó Deus, que o Senhor nos dá, ó Deus, para levar a Tua palavra mesmo estando em casa, ó Deus, e também para recebermos, ó Pai, da Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu amor e a Tua misericórdia para conosco. Abençoa os casais, as famílias, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, é o que eu oro, agradecido. Amém. E a todos, uma boa noite. Mais uma vez, obrigado. Já pode.